Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Que bom estarmos reunidos mais uma vez no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para realizarmos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e reflexionarmos. Vamos lá então. No dia de hoje caiu o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e o item 9, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes imaturas, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada cura, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Pois é, irmãos, 1863, né? E tão atual, né? Essa questão que a gente tem que cuidar muito mesmo, para não nos atirarmos, né? Não nos influenciarmos por toda uma questão assim que está permeando muito assim a sociedade, né? A questão do ódio, da intolerância. Nós temos que
prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para transformá-los, né? Eu até pesquisei, a cólera é um sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica, e também a ira, né? Então a gente tem que fazer um trabalho dentro da gente para não entrarmos, né, nessa atmosfera assim, porque às vezes muitos fatos nos suscitam assim, nos estimulam, né, para daqui a pouco entrar nisso, assim, né, muitas coisas. Mas aí a gente tem que ter a consciência do que a gente está pensando e peraí, discernimento. Não, só um pouquinho. Jesus faria isto? Jesus pensaria isso? Não, só um pouquinho. Então eu vou transformar isso dentro de mim. Mas é um aprendizado, né, irmãos? É um aprendizado que nós estamos tendo muito forte, né? E certa feita eu vi um vídeo do Haroldo Dutra Dias, né? E que eu lembrei para passar para vocês assim. Ele dizia assim: qual emoção tem conduzido suas comunicações? Aí ele ia listando emoções, né? Mas uma delas era a raiva. E aí ele diz que a raiva, ela bagunça tudo na comunicação. Porque a pessoa que está com raiva, ela fala o que não quer, ouve o que não quer, se arrepende do que disse e se arrepende do que ouviu. Ela destrói tudo, ela não acrescenta nada, essa coisa da cólera, da irritação extrema, né? Que leva a ira, a raiva, enfim, é todo uma sequência, né, de sentimentos negativos, né? E ela destrói as comunicações. Então, nesse momento a gente tem que, não, só um pouquinho, o que tá conduzindo aqui? Que sentimento que eu tô sentindo? E ele seguiu dizendo que uma frase de Emmanuel que é muito importante para ele, né? E eu gostei, assim, que é a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Então, é isso, né? Da gente tentar realmente nos tornarmos mais brandos, pacíficos, levar coisas boas para as pessoas, né? Transformar mesmo dentro da gente. A gente veio nessa encarnação, aliás, todas as encarnações que nós temos, é para ir nos aprimorando, né? Esse é o propósito. É o propósito de nós estarmos aqui. E principalmente nesse momento tão histórico, né? Tão especial do planeta Terra, né? É nesse momento é que a gente tem que ir nos transformando mesmo. E nós estamos aqui porque temos necessidade de estar nesse momento aqui, porque nós temos que priorizar agora nossa reforma íntima. E um manual muito importante para essa reforma íntima é o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Porque ele nos dá as lições de Jesus, mas ainda com as orientações dos Espíritos, né? É isso, é atual, né? É de 1800 e pouco, mas super atual. É sempre que a gente lê, sempre que a gente reflete, reflexiona, troca ideias com as pessoas sobre o Evangelho, a gente vê que realmente é o nosso manual de conduta, né? Então, e também a gente está sempre atento, né, às mensagens que vêm através das pessoas, né? Porque Deus, ele se manifesta pra gente através das pessoas.
através também da natureza, né? A natureza, ela nos recarga, né? Nos fortalece, ela recarga as energias, né? Qualquer tipo, porque Deus também ele se mostra através das suas obras, né? Então a gente procurar sim estar atento a esta ajuda dele, a ajuda, essa bênção que ele nos dá, né? Estar ligados quando a gente for sair, né? Claro, com todos os cuidados hoje em dia, né? A gente está atento à natureza, está atento às árvores, às flores, ao sol, né? O sol, ele é vida pra gente. Aos animais, porque os animais, eles vêm para também nos auxiliar, assim como a gente auxilia eles nos auxiliam, nos exemplificando assim que tu tem que viver aquele momento ali com gratidão. Então essa questão da cólera, né, a gente tem que transformar. E o Haroldo continuava dizendo assim, que nesse vídeo que eu vi, temos que nos policiar para não entrar na onda vibracional do ódio e da intolerância. Ficar vigilante no nosso grau de intolerância. Porque o que a gente pode mudar? É nós mesmos, né? Só que ele também reforça que assim, ó, não preciso viver do jeito que o outro vive e concordar com ele. Só preciso sim respeitá-lo, pois o outro é do jeito que ele é. A transformação é a nossa, né? E o antivírus, Haroldo diz, o antivírus da intolerância é respeito. Jesus nunca agiu com ódio, mas preferiu morrer na cruz do que compactuar com os erros dos seus conterrâneos. É isso, porque Jesus ele tinha serenidade para falar as coisas, mas ele tinha a retidão, né? Ele é o nosso mestre. Retidão do caráter, da conduta. Ele é o espírito mais evoluído que teve aqui no planeta Terra. Então ele tem que ser realmente o modelo para nós, né? Que nós temos que seguir, que nós temos que procurar estar sempre ligados, como eu disse, ao Evangelho e também a tudo que ele nos orienta, né? Nos intui. E às vezes ele nos intui não só assim direto, mas através de alguma pessoa, alguma mensagem, né? Eles usam as pessoas, né? O próximo da gente, para nos auxiliar nessa reforma íntima. E também assim eu lembrei essa questão da brandura, da paz, aquela passagem, história na verdade de Chico Xavier, que é a água da paz, né? Que certa feita ele estava tendo no centro espírita lá que ele tinha, né? Tinha as pessoas que perguntavam coisas sobre mediunidade, ele explicava, elas não, menos esclarecidas, não entendiam. Aquilo estava gerando certos momentos de irritação nele, né, no Chico Xavier. E aí a mãe dele, já desencarnada, apareceu para ele e ensinou uma forma simples para acabar com essa situação. Ela disse que para terminar com as suas inquietações, que ele usasse a água da paz. E aí Chico começou a procurar pelas farmácias, né, tanto na cidade dele quanto em Belo Horizonte, era Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, e não encontrava, né. Aí passou 2 semanas, ele como ele via, né, a mãe, ele contou que não tinha encontrado a água da paz. Aí ela disse, não precisa viajar. Ela explicou como é que ele faria. Ela disse, quando alguém provocar irritações, né, quando tu sentir que tu te perturbou com alguma coisa, tu pega um copo de água, bebe um pouco e conserva o resto na boca. E não é para jogar fora nem engolir.
E aí, enquanto durar essa tentação de responder, né, deixa ali a água banhando a língua. Esta é a água da paz, ela diz. Aí ele entendeu, né, o conselho, percebeu que era mais uma lição da mãe de humildade e silêncio, né? Ele percebeu que isso era uma forma dele serenar, né? E daqui a pouco até a pessoa entendia o que ele estava querendo. Porque às vezes, hoje em dia, assim, as pessoas querem muito falar, né? Então, às vezes, só tu ouvir, aquilo ali já se transforma, né? Já transforma aquela situação. É muito importante, assim, também a gente perceber, né? Por que a gente tem dois ouvidos, 2 olhos e uma boca? Né? E é tão difícil, às vezes a gente só quer falar. Não prestar atenção, não ouvir o que a pessoa está querendo nos passar, raciocinar, né? E depois, sim, trocar uma ideia. Isso é uma das coisas que a gente também está tendo que aprender, né? Aprender com as oportunidades, com as experiências dessa nossa encarnação. Essa questão, assim, todo mundo diz, é a época da comunicação. Ok, realmente. Mas a gente ainda está aprendendo como perceber o que a outra pessoa está falando e depois, sim, falar a nossa opinião, claro, se ela pediu ou não. Às vezes também a pessoa só quer desabafar, né? Também a gente tem que respeitar isso. É a questão que o Haroldo falou ali, questão do respeito, né? Então, irmãos, é isso que a gente tem, assim, que a gente ir trabalhando dentro da gente, né? Muita paciência, muita tolerância, realmente, porque cada pessoa tem um ritmo, né, de evolução e também até de aprendizado mesmo, né? Mas dentro do possível a gente vai melhorando. Nós temos que focar. O propósito maior das nossas encarnações é a nossa melhora íntima, para quando a gente voltar à nossa verdadeira pátria, que é espiritual, a gente volte melhor, a gente volte mais serenos, mais evoluídos mesmo, evoluídos espiritualmente. Então, que a gente possa sempre ter muita confiança, né, em Deus, em Jesus, estarmos ligados, sintonizados com a corrente vibratória do nosso grupo tão abençoado, que é o Grupo Espírita Francisco Xavier, que a gente possa estar assistindo as palestras, os conteúdos desse canal, que está nos fazendo tão bem, e continuarmos, né, com esperança que as coisas vão se ajeitar no momento certo, no momento que Deus achar que é importante, nos cuidando, fazendo, não só cuidando o físico, né, mas cuidando a parte mental também, respirando. Isso é muito importante, a questão da respiração, né, que a gente sempre aprendeu, né, no grupo, no presencial, né, respirar fundo, né, porque isso tranquiliza e também nos deixa mais receptivos a todas essas intuições, a todas essas benesses, né, que Deus e Jesus nos oportunizam. E para fechar, né, eu gosto sempre de cantar um pouco, porque a oração, a música é uma oração. E aí eu lembrei de uma música que a gente canta no domingo, né, aquele trabalho tão maravilhoso, que é a oração de São Francisco. Então ela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E aí segue, né, irmãos? E é isso, que a gente possa então trabalhar, né, essa letra dentro de nós para levar coisas boas para as pessoas, né, que a gente consiga realmente melhorar esse planeta que é tão lindo, né, que é tão belo, né, essa natureza tão linda. Então tá, irmãos, até uma próxima oportunidade, fiquem bem, fiquem na paz de Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site